falando desse anúncio feito pela Petrobras sobre a presença de hidrocarbonetos na bacia da foz do Rio Amazonas, lá no Amapá, que reacende o debate sobre a exploração na região. A gente separou aqui no nosso telão detalhes sobre o que aconteceu diante dessa possibilidade da Petrobras fazer a exploração da margem equatorial. Em maio de 2023, o IBAMA negou a perfuração por questões ambientais. E aqui começa aquela disputa lá entre o grupo da ex-ministra Marina Silva e outro ligado ao ministro Alexandre Silveira, em que a discussão sobre a questão econômica e ambiental ela se fez internamente no governo. A Petrobras recorreu dessa decisão do IBAMA. E em fevereiro de 2025, com esse impasse todo interno no governo, o próprio presidente Lula faz uma crítica pública a essa demora do IBAMA, uma espécie de pressão política, de cobrança. Em outubro daquele mesmo ano, o IBAMA, então, autoriza a perfuração somente para pesquisa. E em agosto, agora, como a gente contou ontem aqui no Poder Expresso, o presidente Lula, então, vai e faz uma visita e é confirmada essa análise de que a região tem ali hidrocarboneto. Por que isso? Porque pode ser tanto petróleo quanto gás natural. A gente teve também a confirmação feita pela própria presidente da Petrobras de que o encontro da substância foi no Poço Morfo. E a gente tem também a descoberta, isso tudo, essa discussão sobre a margem equatorial lá do Rio Amazonas, já era uma discussão, como eu falei, da parte ambiental e também da parte econômica. A gente tem no nosso site a repercussão disso porque os ambientalistas criticam a exploração de petróleo no Amapá. A descoberta na margem equatorial reacende as críticas feitas por ONGs sobre esses riscos ambientais e a necessidade, a importância da transição energética. Tudo isso está contado lá no nosso site. Os principais pontos de preocupação são o risco de vazamento de óleo e um possível afastamento desses compromissos climáticos brasileiros. Especialistas defendem que a atividade seja discutida sobre... A discussão tem que ser mais ampla na prática, né? Sobre transição energética, principalmente pela proximidade da região com o Rio Amazonas. A coordenadora da Frente de Oceanos do Greenpeace Brasil, Mariana Andrade, por exemplo, classificou a descoberta como, abre aspas, um risco sendo vendido como conquista, fecha aspas. Ela lembra que a Petrobras foi responsável por um vazamento que gerou uma multa de R$2,5 milhões em janeiro deste ano. Sobre a descoberta de petróleo na margem equatorial, a gente tem uma conversa agora com Francisco Neves, ele que é diretor executivo da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis e também ex-superintendente da Agência Nacional do Petróleo. Obrigada, diretor, por nos atender, conversar conosco aqui. Não sei se o senhor estava acompanhando, mas são questões polêmicas, mas também a gente precisa fazer o debate porque a Petrobras está dizendo que sim, vai ser importante para o Brasil do ponto de vista estratégico desse setor de petróleo e mais que isso, que há ali a esperança de um futuro promissor no setor de combustíveis. Isso tudo é fato ou ainda tem muita coisa para se pesquisar para a gente, de fato, falar que poderá haver ali comercialização desse óleo? Qual é a análise que o senhor faz nesse primeiro momento? Uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todo o SBT News e aos seus ouvintes. Você tem razão, é um assunto complexo, viu, Natália? E todo esse relato que você fez das controvérsias envolvendo posições do Ministério de Meio Ambiente, da Casa Civil da Presidência da República, refletem a complexidade. Nós entendemos que a notícia é uma notícia positiva. O Brasil, Natália, não pode abrir mão das suas riquezas, sobretudo do ponto de vista energético. Nós somos um país com grandes potencialidades, mas somos um país pobre do ponto de vista de oferta de energia. Para você ter uma ideia, a Associação Internacional de Energia ela faz um monitoramento da oferta interna per capita de energia por ano de todos os países do mundo.
o que o Brasil oferta de energia internamente, ofertou no ano de 2025, ano passado, portanto, foi da ordem de 1,54 toneladas equivalentes de petróleo por habitante. Essa unidade, toneladas equivalentes de petróleo, envolve todas as energias, inclusive a energia hidrelétrica. É apenas uma unidade de padronização desse dado. Enquanto que a média mundial de oferta de energia é de 1,88 toneladas equivalentes de petróleo por habitante por ano. Essa é a média do mundo. Nós estamos abaixo da média do mundo, considerando a oferta por países, inclusive África, Ásia, etc., outros países aqui da América Latina. Então o Brasil precisa de energia. A disponibilidade de energia está associada à qualidade de vida das pessoas. As discussões ambientais e os riscos que neste momento são anunciados, eles são naturais do desenvolvimento da atividade econômica. Mas o Brasil tem uma estrutura regulatória extremamente forte, né, que envolve toda a questão de segurança operacional e também as questões ambientais. Então, uma plataforma dessa para operar sofre um rigoroso controle, né, por parte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mas também da ANP, mas também dos órgãos ambientais. Né? Então, há todo um cuidado. O que ocorreu esse pequeno vazamento não foi de petróleo, porque não se está explorando petróleo. O poço em discussão no momento é um poço exploratório que está estudando a jazida. Não é? E o que vazou lá foi fluido de perfuração, que é um produto biodegradável, que não representou absolutamente nenhum risco ao meio ambiente, a despeito da penalização feita pelo IBAMA, que está em discussão, né, no ambiente administrativo. Então, nós assistimos a notícia com entusiasmo, vimos que é importante o Brasil dar atenção a isso. A Petrobras e o conjunto de outras empresas que atuam na produção de petróleo no Brasil são empresas qualificadas, há todo um rol de qualificação dessas empresas para elas entrarem nessa atividade e um monitoramento continuado, extremamente rigoroso. E nós não temos histórico, basicamente, de problemas. São raros os problemas que ocorrem de vazamento, etc., na exploração do petróleo no mar. Nós, portanto, devemos comemorar, na nossa opinião, essa descoberta, né, esse indício objetivo, apostar no investimento para que se continue o trabalho de novos poços, monitorando e dimensionando adequadamente o reservatório, para que a gente possa disponibilizar essa riqueza para a sociedade brasileira. Nós vemos, portanto, isso com muita alegria. É claro que o fato mais assim institucional da administração pública, toda essa controvérsia relatada por você entre as licenças e a posição do presidente da República e do Ministério, ela revela uma coisa assim, na nossa opinião, ruim, que é uma certa falta de unidade do Poder Executivo na atuação da política. Né? Não, o Brasil, como eu disse, não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. As diversas fontes devem ser estimuladas, tendo em vista uma estratégia de complementariedade. E com o aumento dessa oferta de energia, porque é dessa oferta que depende o desenvolvimento do país, que depende a qualidade de vida das pessoas. Tem uma discussão ali, diretor, que é a questão do incentivo para o uso de petróleo, né? Porque num mundo em que a gente... Mas o cenário da realidade mostra, e a gente está vendo agora com a guerra lá no Oriente Médio, que ainda vai levar bastante tempo para a gente ter uma transição efetiva e não depender tanto do petróleo. Me parece isso. Por isso, quando o senhor diz, é importante sim fazer pesquisa, investimento, porque ainda essa transição, ela é uma transição que ainda vai ser muito demorada, o que tudo indica. Mas a palavra mesmo transição, ela já traz em si o conceito de convívio com as diversas forças, né? Porque as diversas fontes de energia. Então, nós não temos a menor condição de abrir mão do petróleo, senão vai tirar o país a absoluta miséria e fome. Entendeu? Então, isso não tem, não está fora do radar. Né? Se nós pararmos agora a produção de petróleo, a alternativa é isso importar. E olha como é que está a situação do petróleo no mundo, Natália. O que está ocorrendo no Oriente Médio? O que está ocorrendo lá no leste europeu? É briga por petróleo. O que ocorreu aqui na Venezuela? É disputa pelo petróleo.
Você entendeu? Então, isso é que em suma, é a busca por fontes de energia que permita às nações se desenvolverem, gerarem emprego, trazerem, né, prosperidade para o seu povo. Então, nós não podemos abrir mão dessa fonte de energia. Não é uma questão de escolha. Né? Se deixarmos de produzir, nós vamos ter que comprar lá fora e vamos pagar mais caro por isso. Agora, Tá certo? Então nós precisamos produzir, gerar emprego aqui dentro, né? Melhorar a nossa oferta de produto, conforme o dado eu dei aqui para você. Nós somos um país que temos muitas potencialidades, mas somos um país pobre do ponto de vista de oferta de energia. E precisamos rapidamente melhorar essa oferta. E todos os candidatos que estão aí nas eleições, no nosso ponto de vista, deviam refletir sobre isso e criar as condições de ter firmeza na estratégia econômica e energética no que diz respeito à transição. A transição, no sentido é o seguinte, olha, ela não pode se dar às custas da pobreza e da miséria do nosso povo. A transição energética tem que estar associada à prosperidade, a um plano de desenvolvimento nacional que assegure o desenvolvimento, as melhores condições de vida da nossa população. Né? Então, eu acho que essa descoberta ela traz uma reflexão importante nesse momento do debate nacional da sucessão das eleições que estão em curso. agora, o comunicado da Petrobras, eu queria isso, cara, o senhor já esteve lá na ANP, então sabe bem como funciona isso, que eles falam da presença de hidrocarbonetos, que é bom a gente pontuar isso, porque pode significar que dessa substância se consiga gás natural ou petróleo, é isso, e a pesquisa vai continuar avançando para dar o detalhamento do que de fato vai poder ser extraído dali, é isso, né, diretor? Sim, olha, perfeito. Mas os estudos quanto à potencialidade quanto à potencial existência de petróleo na região, elas são positivos, são significativos. Esses blocos foram leiloados pela ANP após estudos já das bacias sedimentares. Né? Então, os estudos iniciais feitos pela agência e feitos por empresas também que atuam no setor demonstraram um grande potencial naquela região. A Petrobras, então, comprou esse lote. Comprou isso há 12 anos atrás. E está continuando os seus estudos mais precisos, no sentido de localizar no meio dessa área do bloco, onde é que está o reservatório propriamente, qual o tamanho dele, qual a qualidade do óleo, para só depois de tudo isso declarar a viabilidade econômica. É tanto que a produção propriamente dita é estimada pela própria presidente da Petrobras, agora em recente entrevista dela, em 7 anos. Quer dizer, você vê que é uma coisa de longo prazo. Não é para este governo, nem para o próximo governo, talvez o próximo governo. Mesmo assim, são 7 anos, né? Até o finalzinho do próximo governo. Então você vê que a questão energética no Brasil tem que ser uma coisa de longo prazo, não pode ser uma visão imediatista. Tem que ter uma visão estratégica, né? Que aporte numa infraestrutura capaz de suportar a nossa necessidade de oferta de energia do mercado interno. Então, eu acho que os riscos existem, mas o país, na sua estrutura institucional, seja do próprio IBAMA, seja do Ministério Público, tem condições de enfrentar isso, de acompanhar com rigor e ver a disposição das empresas de realmente investir, como tem ocorrido no histórico mais recente do Brasil, de não ter tido acidente com danos significativos. Esse aí não foi uma coisa de pequena monta, e nem petróleo foi fluido, na verdade. Né? E a Petrobras tomou imediata providências, comunicou o órgão como é de obrigação dela fazer e está assumindo as responsabilidades sobre isso, assumindo total responsabilidade sobre isso nas discussões do processo administrativo. Então, eu acho que a institucionalidade do Brasil, a gente pode confiar nela, que é capaz de lidar com esses riscos. Né? O que a gente precisa é de unidade política no próprio governo, em vez dessas contradições e essas controvérsias todas que nunca se termina, você entendeu? Uma unidade no que diz respeito à transição energética e à sua visão de complementariedade das diversas fontes, prestigiando aquela que é a maior e mais relevante hoje do mundo, que é o petróleo. Pois é, no cronograma, o senhor citou ali rapidamente, mas eu só queria pontuar isso para a gente já ir para o encerramento, diretor. Mas tem esse cronograma, né? A pesquisa segue e, na hipótese mais otimista, se poderia começar a comercializar o óleo em si a partir, o senhor acredita, de 2033, 2034? Ou isso pode se estender ainda mais? Pode se estender mais. É difícil ser antes. Antes não tem como.
São 7 anos aí aproximadamente, porque ele vai ter que furar mais poços para identificar com precisão o reservatório, a sua capacidade. Pra você ter uma ideia, Natália, uma exploração dessa, você faz uma plataforma dessa específica, é para aquela unidade ali. Tamanha complexidade que é uma obra gigantesca. Você